no nosso ponto factual. Eu e a Juliana Rampani temos o prazer de receber duas craques da nutrição, da cirurgia plástica, da saúde. A Tatiane Martinez Cariani, que é nutricionista esportiva, e a doutora Maria Paula Tanaka, que é médica cirurgiã plástica. Hoje, justamente, o tema do nosso pod é alimentação e cirurgia plástica ou pressão social? E aí, essa já é a primeira pergunta, né, Ju, para as nossas convidadas. Quem quer começar a falar? Vamos lá, gente. O tema hoje é polêmico, hein? É bem polêmico. Então, vamos lá. Primeiro, é um grande prazer. Eu sou nutricionista e paciente da doutora Maria Paula Tanaka, maravilhosa há muitos anos. Desde os meus 18 anos, né? É. Bom, eu acho que tem dois lados. A internet, a rede social, ela ajudou muito de um lado, onde as pessoas têm muita informação. Então, hoje em dia, você consegue ter informações desde que você consiga seguir bons lugares sobre nutrição, sobre uma alimentação melhor para os seus filhos desde a infância, como também algo que você mostra só o que você quer. Então, o que acontece com a rede social? Algumas blogueiras mostram que, tipo, eu não como nada, eu não sinto vontade de comer nada, eu emagreço, eu consigo facilmente fazer atividade física todos os dias sem empecilhos, e mostram antes e depois de uma gestação. Então, tem esses dois lados, sabe? O lado bom, que você consegue ter mais acesso a informações, e informações boas, mas você também tem acesso a informações que às vezes não são verídicas, como nem todo mundo tem um pós-parto legal, nem todo mundo consegue ter atividade física todos os dias e ter os mesmos resultados. Então, eu acho que fica nesse lado, sabe? Que tem a parte boa e tem a sua parte ruim. Eu, em relação à cirurgia plástica, essa opressão da nutrição em relação à própria aparência ou à própria cirurgia plástica, é importante como médico salientar que cada indivíduo ele é um ser único. Então, não dá para você dizer que uma recomendação muito extremista seja para mais ou para menos, ou seja, uma dieta extremamente restritiva, uma dieta cheia de estímulos, né, ao uso excessivo de suplementos. Tem um pouco de modismo em tudo isso. Então, é importante que cada paciente seja avaliado individualmente. Por quê? Existe o fator genética. Nem todo mundo nasce Tati Cariani. Tem que se considerar. Nem todo mundo tem 20 anos eternamente. Então, para mim, é importante que cada paciente seja avaliado individualmente, que a gente desperte nele que o ideal sempre é o bom senso. Nem para mais, nem para menos. E a gente tem que adequar essa realidade da dieta, principalmente antes e após a cirurgia, né, a cirurgia plástica, que você tem que adequar ela à sua realidade. Porque, por exemplo, não adianta você pedir para uma paciente que não tem hábitos saudáveis, é que do nada ela vire uma mega pessoa saudável. Você tem que dizer para ela o seguinte: olha, dentro da sua realidade, algumas falhas são extremamente importantes que você corrija. Agora, também não dá para você prometer ou dizer para a paciente que aquela que tem hábitos saudáveis, genética maravilhosa, ela se cuida diariamente ao longo de décadas, ela vai realmente ter um pós-operatório muito provavelmente melhor que aquela que não tem esse histórico. É importante que cada um entenda e compreenda a sua própria realidade. Então, dentro da plástica, eu acho que a nutrição ela é essencial, mas sempre com aquela coisa do bom senso. Mas aí, quando a gente fala de internet, o bom senso some, né? Um pouco das pessoas. Porque o que eu vejo aqui, até como farmacêutica e tendo essa interdisciplinar dentro da clínica, é que quando a gente olha... Eu já passei por isso também, eu tenho 3 filhos. Aí eu via lá a artista... Chegava da maternidade com a barriga já tanquinho. Eu falava, gente, eu acho que eu tenho um problema aqui. Meu negócio deve ser genético. Mas as pessoas começam a ver isso na internet e elas descartam o interdisciplinar. Então, ela vai no consultório do médico e simplesmente ela quer fazer a cirurgia. Ela não quer passar por um processo. Então, tem que ter um processo antes e um processo depois. Até falando da parte farmacológica, que é de cicatrização, enfim, o corpo tem que estar propício para fazer essa recuperação pós-cirúrgica. E as pessoas não querem. Eu não sei se vocês enfrentam essas dificuldades, assim, da pessoa querer um milagre.
Vou falar um pouco sobre a nutrição. Isso sempre, tá? Então, como a doutora bem disse, às vezes a pessoa nunca fez dieta e aí ela quer um resultado muito rápido. Só que não existe isso. Nem o resultado da cirurgia plástica é rápido. Você precisa pelo menos esperar 6 meses para conseguir ver o resultado. E na alimentação também é assim. Então, você tem que começar gradativamente. Então, por exemplo, dietas restritivas, elas funcionam? Não tem como dizer que elas não funcionam, elas funcionam. Uma vez que você faz déficit calórico e você diminui as calorias, você emagrece. Só que funciona para quem? Quando você tem uma introdução alimentar, quando você nunca fez, tem que ser gradual. Você calcula a dieta do paciente, só que sempre tem que deixar um alimento ou outro que ele goste, explicar para ele a importância da nutrição, que o alimento não é só calorias, o alimento é importante para o seu organismo, e aí conversando e modificando esses alimentos com o paciente. Então, é um processo que você vai conversando, mudando a dieta, motivando também, porque o papel do nutricionista não é só montar a dieta, é motivar, porque as pessoas têm dificuldade. Sim. E a forma mais fácil de você conseguir prazer no dia a dia é com a alimentação, né? Posso beber, que não é legal, eu não posso viajar todos os dias, então como eu me motivo todos os dias? Eu vou comer. Então, você tem que ensinar para ela que o alimento não é só para as necessidades da ansiedade, mas aumentar também a atividade física, com que faz que você melhore esses hormônios do bem-estar. Então, não é proibido fazer cirurgia plástica, é muito legal. Inclusive, eu já fiz com a doutora 2, sendo nutricionista, sendo mãe, só que entendendo que você tem que se cuidar e que a alimentação é um processo. Com certeza. A gente sempre quer melhorar, né, doutora? Sempre. Assim, em relação à cirurgia plástica, falando basicamente da cirurgia. Quando a gente pensa em cirurgia plástica, tem todo uma avaliação pré, mas vamos falar um pouco só da nutrição. Teoricamente, você tem uma pessoa saudável, você fez seus exames preparatórios, está tudo ok, mas o que é importante salientar? Antes da cirurgia, se você tem maus hábitos, por exemplo, cigarro, alimentação extremamente calórica, com alto índice, né, de alimentos inflamatórios, como o açúcar, o álcool, como por exemplo, camarão, casca do camarão tem um poder assim, inflamatório um pouco mais importante, também alergênico, né? Então, alguns alimentos devem ser reduzidos ao máximo e alguns hábitos abolidos, pelo menos num período pré-operatório. O ideal é parar 3 semanas, um mês antes de alguns hábitos ruins. Um outro detalhe que assim, eu pelo menos eu pego isso no consultório diariamente, é o uso excessivo de suplementação. Porque a suplementação, eu também sou a favor, tanto a de suplementação de polivitamínico, minerais, também hormônios, eu acho maravilhoso, desde que seja acompanhado por um profissional qualificado. Porque a reposição, só pela reposição, tem os seus efeitos colaterais e, às vezes, a suplementação excessiva, na verdade, ela vai te trazer malefícios durante e após a sua cirurgia. Então, por exemplo, só para dar um exemplo simples, por exemplo, que tem cava-cava, alguns suplementos que o pessoal coloca, isso eles podem alterar a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, quando mal reposta, na verdade, ou excessivamente reposta, ela pode interferir tanto na função hepática, como na coagulação, como na cicatrização. Então, é importante que você deve fazer, e pode fazer, e é até interessante fazer, mas com essa supervisão. Porque, às vezes, a pessoa está suplementando porque ela viu na internet uma pessoa, né, que deu uma dica, olha, toma tanto disso, toma de zinco, e toma de selênio, e toma de vitamina A, e você vai tomando, vai comprando lá o pacote e vai tomando. Cúrcuma, né, tá todo mundo, como é que é? Tem um que chama Ora Pronob, então, mas assim, não é o problema não é o problema da suplementação, eu sou super a favor. Mas o meu questionamento é quando ele é excessivo e sem acompanhamento. Porque a gente pode começar a ter hipervitaminoses ou aumento muito grande de elementos que não necessariamente vão te fazer bem. Que acabam consumindo muito, né? Pega um suplemento que tem uma quantidade de vitaminas, aí compra o outro que também vem acrescido de outras vitaminas. Aí você faz o combo, né? E doutoras, queria fazer uma pergunta. Vamos falar de mulheres. Vamos falar da jovem e vamos falar da mulher na menopausa. Assim como diria Rita Lee, mulher é bicho esquisito, né? Começa sangrando, uma hora vai parar, e são fases da vida diferentes, né? Somos como uma lua. A jovem que está trabalhando, está na universidade, ou que está tentando batalhar o pão de cada dia, gosta muito de um fast food, por exemplo. E aí,
não tem aquela alimentação adequada pela correria. Ao mesmo tempo, a mulher na menopausa está tentando se cuidar, mas já teve uma vida que o histórico da nutrição, como vocês estão dizendo, é muito importante e agora quer se cuidar. A jovem que criou um pouquinho de culote, eu acho que ela quer procurar cirurgia plástica, lipoaspiração para isso. Já a mulher na menopausa é aquela barriguinha incômoda. Então, como a gente dosa a nutrição e a cirurgia plástica no caso da mulher? Todo ser humano tem que lembrar que nós somos em evolução sempre. Então, quando você é bebê, eu sempre falo assim, você é bebê, você toma leite. Você vai evoluindo, você vai para papa, depois você vira adolescente, você começa muito fast food. E conforme você vai passando os anos, você tem que lembrar que a maturidade, ela te traz muitas coisas maravilhosas. Sabedoria é a mais importante. Então, você tem que adaptar a sua alimentação à sua faixa etária. E por mais que seja saboroso, que seja prazeroso fazer fast food, beber como se não houvesse amanhã, isso não pode ser feito, porque o preço que você vai pagar na maturidade, ele é muito maior e muito provavelmente sem recuperação. Quando você trata de uma pessoa que tem um organismo jovem, saudável, ela pode comer fast food com mais frequência? Pode. Por quê? Porque o tempo de recuperação dela é muito melhor, os órgãos são bem mais saudáveis e mais jovens, de maneira geral, óbvio, né? De maneira geral, é isso que acontece. Então, eu acho que o ser humano precisa aprender a entender que cada faixa etária tem um comportamento alimentar, social, profissional, familiar, que é de acordo com cada faixa etária. Você pode ser uma mulher de 80 anos e fazer só comer fast food e viver até os 100? Claro que pode. Mas nós estamos falando de exceção. A regra não é essa. Então, a gente sempre trabalha mais com estatística. Então, é sempre assim, quanto mais jovem, mais saudável, mais equilibrado emocionalmente você estiver, teoricamente, sua qualidade de vida também. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a nutrição. O fast food, ele não é, em excesso, ele não é bom em nenhuma idade, mas como a doutora bem disse, quando você é jovem, seu metabolismo está mais ativo, isso vamos falar de pessoas que não se cuidam, tá? Porque tem mulheres que chegam na menopausa e que já vêm se cuidando desde sempre, que tem tanto a saúde quanto o físico bem extraordinário. E que, gente, qualquer idade você pode começar que você vai ter resultado. Isso é certeza, tá? Agora, pensando numa moça jovem, que não está muito ligada à saúde, que está comendo à vontade. Se ela faz uma reeducação alimentar, onde ela tira um pouco essas calorias, começa a comer alimento de verdade, comida, arroz, feijão, frango, ovo, frutas, com 1, 2 semanas ela regulariza todo o seu organismo e consegue perder peso muito mais fácil. Pensando numa mulher muito mais madura, o resultado já vai muito mais além. Às vezes a mulher precisa de 2, 3 meses para conseguir esse resultado e ela desanima, tá? Mas existem formas onde você consegue comer durante a semana alimentos saudáveis, sua dieta equilibrada, pesando comida, porque tem a questão do alimento saudável e tem a questão da dieta. Para você conseguir manter um físico e fazer dieta, você tem que pesar comida. Porque, por exemplo, uma colher de azeite, aí vai uma quantidade, por exemplo, 130 calorias. Quando você coloca uma colher e meia, você acrescenta 50% a mais e você nem percebe. Então, existem os alimentos saudáveis e existe o alimento pronto para sua dieta. As pessoas param de comer carboidrato, por exemplo, viram carbofóbicas, mas elas comem um punhadinho de castanha que vai dar 400, 500 calorias, onde ela conseguiria comer um prato de arroz, feijão, carne, fruta de sobremesa com iogurte, às vezes até um pedacinho de chocolate. Então, a questão é saber equilibrar isso. E também na cirurgia plástica, eu vou falar porque eu fiz uma cirurgia com a doutora quando eu tinha 18. E agora, depois do segundo filho, com 37 praticamente. É diferente a questão de pele. Mais que você se alimente bem, eu me alimento bem desde os meus 18 anos. Sim. Só que a questão de pele é diferente. Então, a gente tem que aceitar isso também, né, doutora? A gente estava conversando sobre isso. Tem que aceitar. Você quer ser uma pessoa feliz, de autoestima elevada e bem resolvida? Para você ser feliz e tente aceitar as modificações que acontecem ao longo da vida de qualquer pessoa. Porque não adianta, eu sempre falo para as pessoas, tem gente que é realmente maravilhosa aos 60 anos, mas assim, se você pegar uma pessoa linda, maravilhosa, super saudável, atleta e tal, aos 60 anos,
Você pegar ela mesma aos 20, se você pegar ela aos 20, aos 60, sinceramente, aos 20 ela está melhor. E é natural, isso é honestidade. Mas aí, E tá voltando tudo a bem. falar das redes sociais, que aí eu vou dar a minha opinião pessoal, e aí, acho que a maioria das brasileiras, né, é a minoria, eu acredito, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, que tem essa consciência, é a minoria, e até um acesso maior a um bom médico, a um bom nutricionista. E aí acaba que a gente olha as redes sociais, vê as mulheres ali, às vezes da mesma faixa etária. Eu já tô ali vou fazer 42 já esse ano. Eu tento também, já fui para cirurgia plástica já mais de uma vez. Mas quando a gente olha essa rotina, por exemplo, eu acordei às 6 da manhã, porque agora é moda botar agenda na internet, né? 6 da manhã. Mas tudo gravado, né? Porque não é o online. Vamos lá me acompanhar no ao vivo, vamos fazer o ao vivo, né? E aí você fica depressiva, porque você pegar as brasileiras hoje, quem é que consegue? É a minoria. 6 da manhã você já tá no segundo exercício. Já correu, já foi pra academia, voltou, cuidou de filho, fez lancheira, levou na escola, foi trabalhar. Mas então, é exatamente isso que a gente está falando, né? Porque você não precisa se cobrar tanto. Quando a gente fala assim, olha, tente aceitar a sua realidade, é disso que eu estou falando. Porque a realidade da imensa maioria, não é só da brasileira, da imensa maioria das pessoas, é ter uma vida cheia de atribulações. E vão ter uma pequena parcela da população que vai conseguir, porque tem vários fatores aí relacionados que favorecem isso para ela ou para ele. E tem gente que vai ter tudo e não vai fazer nada. Sim. E tá tudo bem. Não é um problema isso. Doutora Maria Paula, e quando a pessoa chega no consultório, e fala assim, transforme-me na Barbie? Que é o que você está falando, são mulheres possíveis, né? A gente tem que ser da maioria, você tem que se aceitar, você tem que se amar, que na verdade, eu já falei com a Ju isso em outra edição do podcast, todo médico profissional de saúde tem que ser psicólogo, porque aí tem que entrar com jeitinho, tem que falar, etc. Mas com isso que a Ju colocou, vamos supor, essa ditadura da beleza, isso que é colocado nas redes sociais, a pessoa vai lá, junta um dinheiro e fala assim, eu vou na melhor cirurgiã plástica, que é a doutora Maria Paula, e vou me transformar, quero uma transformação. Só que isso não é cabeleireiro. Eu queria saber como falar com esse paciente e gostaria também da opinião da Tatiane também a esse respeito. Em relação a esse tipo de paciente que chega, a abordagem ela tem que ser um pouco mais clara, transparente possível, sem muita agressividade, porque é muito difícil você falar para uma pessoa que é mais importante ela olhar no espelho e se enxergar do que vir aqui e mostrar foto de uma outra pessoa. Porque a gente trata a pessoa, não uma foto, não um Instagram, a gente não trata isso. E eu digo para todas as pessoas que você quer procurar no Instagram, ótimo, fica à vontade. Mas eu quero que você avalie também se aquela pessoa que está no Instagram linda, maravilhosa, cheia de filtros, cheia de maquiagem, cheia de nuances de fotografia e tudo mais, se realmente quando ela acorda sem maquiagem, né, sem filtro, sem nada, se realmente ela é tudo aquilo, tá? Então, você vai ver, você vai procurar também no Instagram, na internet, tem muita coisa que mostra pessoas que são belíssimas, maravilhosas, no tapete vermelho, e quando elas estão fora do tapete vermelho. Está tudo bem, gente, não é um problema isso, eu não vejo isso um problema. Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de entender que você não é um boneco, você não é a Barbie, e graças a Deus. Entendeu? Porque ser Barbie deve ser uma coisa muito chata. Porque a Barbie deve ser muito chata. Eu acho que a Barbie é chata. Porque... Eu acho ela chata. Eu acho ela super chata. O filme dela mostrou, né? Essa realidade. É muito chata. Então, porque eu acho que o que traz beleza, sinceramente, pra mim, né? O que traz beleza nas pessoas não é a sua magreza, não é a sua riqueza financeira, é muito mais a simpatia da maneira como ela mesma se vê. Eu tenho pacientes que, assim, olhando de forma só plástica, ela está fora do padrão de beleza do Brasil. Mas é uma pessoa extremamente simpática, bem resolvida, ela tem uma família maravilhosa, é muito diferente. Então, o sorriso dela, a maneira como ela se comunica, a maneira como ela conversa com as pessoas, é muito mais agradável do que uma pessoa, por exemplo, linda, maravilhosa, mas como ela é muito centrada nela mesma, a gente fica desconfortável, né? Então, é muito mais legal você conversar com uma pessoa normal, né? Porque o ser normal é isso, ser você mesma. Quando você pensa que você é uma Barbie, a artificialidade, ela força demais. E a gente, como ser humano, a gente precisa da relação de emoção.
Quando você é um boneco, você acha que você é um boneco, você pode até acreditar que as pessoas estão te achando linda. Mas linda não quer dizer ser uma pessoa agradável, né? Então, para mim, mais importante é ser uma pessoa que tenha relacionamentos interpessoais saudáveis. E quando você pede para o cirurgião plástico, você quer ser a Barbie, eu já falo, essa não. Essa não. Entendeu? Gente, eu vou puxar o saco aqui da doutora Maria Paula. De quem humano que aparece, às vezes, umas coisas, né? Nossa. Gente, mas como é que as pessoas se olham, né? Depois de fazer um negócio. E que médico que foi capaz de fazer isso? Não é normal. Não. Tem que ter é uma questão de bom senso. Olha, eu vou puxar o saco agora da doutora, porque é o seguinte, sou muito fã dela mesma, porque ela é muito realista. A primeira vez que eu fui no consultório dela, ela foi muito realista comigo, e é desde sempre, tanto que agora ela até brincou comigo, Tati, não existe uma forma de você ter o abdômen 100% sem pele, se não for ou abdominoplastia, que eu não quis optar por esse método ainda, ou você manter-se esticada. Tão simples. Ela falou, vai sobrar uma pelinha para quem teve 2 filhos. Você não vai mais poder andar igual você tinha 18 anos, que você andava assim, agora você tem que andar assim. E tá tudo bem. Então, ela é muito honesta, ela é muito realista. Eu sempre indico ela exatamente por causa disso, para as minhas amigas, para os meus seguidores, porque ela é muito honesta. Então, ela não vai fazer algo que não fique bom em você, ela vai te explicar isso. Então, eu acho que isso que é importante. Agora, falando sobre alimentação. Vamos lá. É muito importante que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes com a sua autoestima e que se cuidem. Porque quando você melhora a sua alimentação, você melhora no seu trabalho, você melhora no seu relacionamento, você se sente mais confiante. Então, cuidar da estética não é algo ruim. O que é algo ruim é você achar que isso é o centro do universo, igual a doutora falou. A pessoa só focar nisso. Então, cuidar da estética é legal. Realmente as pessoas... Como é que você vê as canetinhas emagrecedoras? Eu vou falar, tá? A minha opinião, e pode ser que algum outro nutricionista discorde. Eu acho incrível, eu acho que as canetinhas, né, atuais têm vindo cada vez mais para ajudar, desde que a pessoa seja consciente e trabalhe com um nutricionista e com um médico. Por quê? Muitas pessoas têm crises de ansiedade. E essa ansiedade, ela vai atuar na alimentação. E não tem como você dizer para a pessoa, poxa, é tão fácil, não coma. Não. Quando você tem crise de ansiedade, essa ansiedade, ela é real. Não a ansiedade do dia a dia. Porque nós estamos num mundo onde a gente trabalha muito, onde as redes, que é tudo muito rápido, muito orgânico, ela acontece, a gente tem que entender isso. Mas aquela ansiedade de verdade, onde a pessoa nem percebe que ela come. Então, eu acho que trabalhar com as canetinhas, desde que você mude hábitos. Eu conheço muitas pessoas que mudaram hábitos. Começaram a ir para academia todos os dias. Começaram a entender que você tem o mínimo de porções de frutas e vegetais que você deve consumir no dia, porque as vitaminas e os minerais ajudam em toda a formação do seu corpo, tá? Pele, cabelo, desenvolvimento, órgãos, massa muscular. Tudo isso depende também de vitaminas e minerais. Não é só de proteína e carboidrato, tá? Então, desde que o paciente entenda isso, eu acho incrível. Saber usar, a forma de usar, como começar, como terminar, entender que isso não é para o resto da vida, assim como a cirurgia plástica, ela é incrível, só que não adianta você fazer uma cirurgia plástica a cada 6 meses ou anual, desde que você não se cuide. Então, você fazer uma programação, eu quero me transformar. Então, eu vou cuidar da minha alimentação e quero fazer uma lipo. O ano que vem, daqui 2, 3 anos, meu rosto está caindo, eu quero fazer o mini lift, tá tudo certo. Agora, aquela pessoa que é obcecada, ela quer comer diariamente, não se cuida, não se preocupa com si, que todo ano quer fazer algo só por conta disso, aí isso eu acho ruim. Eu acho que aí a gente já entra até na parte psicológica, né? Como a gente falou da equipe multidisciplinar, a cabeça é mandatória. É onde a gente come as emoções, né? Eu sofro de compulsão alimentar e as canetinhas me ajudaram muito, mas essa parte psicológica, para mim, foi essencial. Mas você sabe que as novas canetas têm trabalhado muito em receptores nessa questão. Eles regulam os seus receptores. Então, muitas vezes, é incrível. Eu acho... eu falo isso porque eu tenho... O meu endocrinologista é um cara bem... É um médico incrível do Einstein. E ele fala, tá, eu acho super legal as canetas, desde que bem trabalhadas, elas vieram para ajudar.
O problema é que as pessoas procuram, exatamente como procuram na internet, o milagre. Isso. E o milagre não existe. O milagre é todo dia fazendo um pouquinho. Se você fizer todo dia um pouquinho, e mesmo que nesse dia você errar um pouquinho, mas você continuar, no final vai ser um resultado incrível. Sim. Do que você pegar e fazer uma dieta restrita uma vez por ano. Mas não é o que a gente vê, né? Eu até vi um meme outro dia, eu falei, gente, é isso mesmo. A mulher na rua, tipo mendiga, assim, como se fosse usuária de crack, mas era usuária de uma caneta. É muito bom. Então, é porque as pessoas, elas saem desenfreadamente atrás do milagre. E aí, elas não buscam a orientação do profissional. Gente, é mudar estilo de vida. Quando você muda o seu estilo de vida, você entende que a atividade física ela não é só para fim estético. A atividade física serve. Nossa, gente, eu vou dar muito trabalho para vocês, então, quando eu for aí, porque a atividade física é algo essencial. Isso, assim, todos os médicos, meus exames estão ótimos. Sônia, se você não focar na atividade física agora, você quer passar dos 80, então você tem que focar. Então, hoje, assim, já está mais do que consagrado, você pelo menos... Eu ando bastante como repórter, inclusive, eu vou para um lado, para o outro, mas essa repetição dos exercícios... A musculação é importante. Para ansiedade, insônia. E eu falei, agora você falou uma coisa, Tatiane, que eu fiquei preocupada. Eu não gosto de fruta. O que fazer? não como. Suco de fruta. Na verdade, é assim, ó. Se você não come frutas, a gente aumenta a quantidade de vegetais, tá? Aumenta a quantidade dos legumes, dos vegetais. Se precisar, claro, uma suplementação para compor isso na alimentação, não tem problema nenhum tomar um polivitamínico, é até legal, às vezes naquele dia você não conseguiu compor 100% das vitaminas, toma um polivitamínico que não vai exceder a quantidade de vitamina da hipervitaminose. Agora, todos os dias a gente tem que tentar nos desafiar, porque a gente faz isso com o trabalho, né, porque as pessoas precisam pagar contas, então a principal, a gente cuida da família e cuida do trabalho, porque precisa pagar conta. Só que a gente tem que cuidar da gente, então a gente tem que entender que alguma coisa a gente vai ter que abrir mão. Então, por exemplo, eu não gosto de fruta, mas eu vou tentar alguma fruta com alguma outra coisa que eu consigo compor sem sentir, porque aquilo vai fazer bem pra minha saúde. Eu detesto atividade física, mas eu vou fazer todos os dias meia horinha, porque isso é importante pra minha saúde, é importante pro meu cérebro. Já existem vários estudos, se você pegar qualquer psiquiatra, ele vai te indicar como remédio atividade física. É que a gente se sabota, né? Eu falo assim, quando eu tô na academia, eu não gosto. A Sônia não gosta de fruta e eu não gosto de academia. Procura uma academia diferente ou procura uma forma... Eu gosto de academia, mas assim, agora é receita médica. E sabe o que é legal? Ó, deixa eu falar. O mais importante para que você consiga fazer academia, já tenta fazer no primeiro horário. Acorda e já vai. Ou coloca pra despertar naquele horário e fala, é como obrigação. Ou promessa, sei lá. Sim. Sabe, Já gente, faz a separa a promessa. roupa, Eu tenho um mês. Promessa é bom. Promessa é muito bom, é ou vai sério. pro trabalho e não volta para casa. Vai direto pro local onde vai se Tem exercitar. que ter um plano, né, estratégico para não se sabotar. Juntar uma Se voltou amiga. para casa... Juntar não, uma amiga e fazer não. assim, ó. A gente vai colocar metade do nosso salário aqui e nós vamos fazer um combinado. Quem emagrecer mais vai ganhar. Você vai se motivar, porque você vai perder dinheiro. Ou não, né? Tem umas que são... Bom, voltando um pouquinho com as canetinhas, em relação ao que eu vejo no consultório hoje, porque existe realmente uma febre em relação às canetinhas. Eu também sou super a favor, recomendo em vários casos, mas assim, só queria salientar um detalhe, que é importante, porque assim, como a gente falou da genética, né? Então, algumas pessoas, elas não vão conseguir, por uma constituição genética naquele corpo perfeito. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que as pessoas estão usando as canetinhas, aí ela começa a perder peso, ela não faz atividade física, ela também muda o comportamento, e é o que acontece? Ela vai começar a perder, realmente ela começa a perder massa gorda e massa magra. E isso também não é nada saudável. E aí parou de tomar as canetinhas, parou de aplicar as canetinhas, e aí ela não faz um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, e não faz uma autoavaliação, ela mesma começa a se sabotar. Aí ela faz a dieta saudável. Eu sempre falo para o paciente, dieta saudável é diferente de uma dieta saudável para emagrecimento. Aí ela pega, ela come panqueca todo dia, 4 bananas, mais não sei quantos ovos, aí ela não come mais nada durante o dia. Só que essa quantidade, por isso que a Tati falou que pesar e quantificar é fundamental. Porque a pessoa, ela mesma tenta se sabotar, porque isso é uma sabotagem. Porque ela não quer ter o prazer, né, de estar com o estômago totalmente cheio, então ela acaba ingerindo uma quantidade
de qualidade, isso é verdade. Então, ela vai ingerir castanhas, azeite, muitas frutas, geralmente extremamente calóricas. Ela opta pelo mais calórico. Ela sempre vai na manga, ela sempre vai na banana, ela vai no abacate. E ela esquece que tem outras frutas que também são altamente nutritivas e menos calóricas. Então, o que eu vejo também é muita sabotagem. Demais. Isso é importante, esse negócio de sabotagem. E tem uma coisa dos hábitos regionais. Eu não sei se a Ju concorda e se a Tati concorda também. Eu sou de São Paulo, sou paulistana, sangue italiano, como boa parte dos paulistanos. O meu marido é do Rio. Então, ele está acostumado com uma vida saudável, ele corre, ele não janta. Para mim, o meu grande prazer, até porque eu trabalho o dia inteiro, é sentar numa mesa para jantar. E dizem que isso não é o ideal. Mas como é que a gente corrige também o nosso psicológico nessa coisa do prazer, que é tão importante para que a gente relaxe, tão importante para a nossa saúde mental? É só um exemplo bobo, mas eu não sei se esses hábitos familiares, essa coisa de ter sido criada de um jeito, se isso influencia aí na saúde do nosso futuro da saúde. Bom, muito, tá? A parte mental, você também ter prazer, porque você não pode tirar o prazer da alimentação das pessoas. Um ponto, voltando à caneta, é isso, que se a pessoa não sabe fazer o uso e ela faz o uso indiscriminado, só para não ter fome, ela perde o prazer de muitas coisas. Que chegar num final de semana e sair para jantar com o namorado, com o marido, com as amigas, é importante. Então, por exemplo, essa parte regional. As pessoas que comem cuscuz, eu nunca vou tirar o cuscuz da alimentação dela. Eu vou calcular a quantidade que ela tem que comer. Amiga, você não vai poder colocar 2 colheres de manteiga como você coloca no seu cuscuz. Entende? Mas você vai comer o seu cuscuz. Todos os pacientes têm refeição livre. Todo sábado ou domingo, eles escolhem o que eles querem comer. Eu monto uma estratégia para que ele consiga manter as calorias durante o dia e não extrapole, mas ele vai comer a pizza, ele vai tomar o sorvete, ele vai tomar o vinho, o que ele quiser. Só que você tem que ter um bom acompanhamento para que você consiga fazer isso, sabe? Então, é muito importante. Não tem problema nenhum você jantar. Não existe isso. A caloria é do dia. A única coisa que a gente pede para você conseguir fazer o seu ciclo circadiano. Então, tem um horário para você dormir e um horário para você acordar, que deveria ser o ideal. Que não é a realidade, mas deveria. Então, pelo menos de 2 a 3 horas antes de dormir, seria ideal que você não consumisse coisas muito pesadas para o seu corpo conseguir fazer digestão e você ter uma boa noite de sono, tá? Mas se você tem uma alimentação adequada, isso já é colocado para você durante o dia. Então, não tem problema nenhum. Tem pacientes que jantam, tem pacientes que preferem o café da manhã e preferem parar de jantar às 6. Não há problema nenhum. Você conseguindo equilibrar a caloria durante o dia, eu acho muito importante levar em consideração o que também é importante para a pessoa. Porque não pode ser sacrificante fazer uma dieta. Uma dieta tem que ser gostosa, tem que ser algo que ela curta fazer. Por isso que você faz a longo prazo. E, de fato, Sônia, quem mora no litoral, eles se preocupam mais com o corpo mesmo. É comprovado isso em pesquisa. Porque talvez se expõe mais, mas eu acho que também inspira, né? É o ambiente. A gente fala que é o ambiente. E aqui em São Paulo, a gente é muito louco, né? Muito maluco. E esse ciclo circadiano, ele muda conforme a gente vai mudando de hábitos ou de cidade. Então, aqui em São Paulo, as pessoas são muito mais noturnas. Os escritórios, você passa pela Paulista, eles estão acesos até altas horas da noite. Então, essa parte de você regular isso durante o dia é muito mais difícil em São Paulo. Então, mas eu particularmente acho assim, em função das características de cada localização, de cada família, de cada pessoa, você tem que... Por isso que a gente fala da individualidade. Você tem que tentar adequar uma vida saudável à realidade daquela pessoa. Porque eu falo, não adianta você tentar... A pessoa, ela trabalha 18 horas por dia. E ela tem preferência para dormir poucas horas. É da natureza dela. Então, você vai adequar a realidade dela naquilo que é possível seguir uma forma mais saudável de viver. Agora, essa expectativa que as pessoas têm de ser 100% saudável, eu também acho isso irreal. Exatamente. Tá? Por quê? Eu falo, não é problema nenhum de você um dia fazer o dia do lixo. Tá tudo certo. Não pode ser todo dia, né? Não pode ser todo dia, né? Lixo todo dia não pode. Mas eu digo assim, e tá tudo certo, porque não dá para você tirar a essência de viver das pessoas, porque
existe um prazer muito grande na prática de atividade física, depende de cada um, né? Mas na alimentação, na vida noturna. E qual é o problema? Nenhum. E tem que procurar uma atividade que a pessoa goste, né? Teve um modismo uma época aqui, não sei se ainda tá, do beach tênis. Ainda tem. Aí cada hora vai para um lado, aí você tem que escolher uma coisa que te dá prazer Isso. também, né? Independe do modismo, seja do modismo de esporte, do modismo de alimentação, de suplementação, de cirurgia plástica. Não fique muito, assim, que a gente fala... Não, tente evitar andar em manada, né? Veja o que é a sua realidade, aquilo que você deseja e se é possível de você obter daquilo que você se propõe a modificar na sua vida. Porque não adianta você querer ser a Barbie, se você não tem genética de Barbie, não tem idade da Barbie, você não faz o que a Barbie faz, você realmente não tem como você ser Barbie. Não é casada com quem? E não é casada com quem? Não é casada com quem? Não é Eu queria casada dar com uma quem? dica aqui. Bom, pensando na questão do sono, você não pode consumir cafeína 6 horas antes de dormir. Então, pense no horário que você vai dormir. Ferrou, né? 6 horas antes você Ai. tem que parar de tomar Errado, café tá? ou consumir qualquer coisa de cafeína. Por quê? Por mais que você consiga dormir, toma descafeinado depois desse horário. Por mais que você consiga dormir, esse sono é agitado. Então, nós temos o sono REM e o sono mais profundo. Se você não consegue entrar nesse sono mais profundo, seu sono fica muito agitado, você não tem o descanso, tá? E isso a longo prazo é ruim. Mas só falando um Então, pouquinho... até que horas que a gente pode tomar café? Porque jornalista sem café... É, a gente... Ó, pelo menos, do horário que você for dormir, você tem que contar 6 horas, não pode tomar café. Então, por exemplo, vou dormir meia-noite, a partir das 6 você não pode mais tomar café. Pra você, a gente tá falando de... Começar a me dar delírio treme. E pior que quem tá acostumado com cafeína... Não, mas o que eu digo assim, como isso é variável. A sociedade oriental consome muito, mas muito o chá verde. O chá verde tem uma quantidade de cafeína muito alta, como o café. Então, assim, tudo vai variar conforme cada local, cada região, cada genética. Então, assim, a gente tem que evitar essas coisas do 0 e 100. Porque, dependendo do seu organismo, talvez, para você consumir a cafeína, você dorme super bem, porque o seu sono é maravilhoso. Eu também consumo muita cafeína. E, assim, eu durmo super bem, com ou sem café. A gente tá anos-luz Então, dos orientais, né? Mas eu digo assim, Porque eles são Mas muito os regrados, orientais né? são mais calmos, eles praticam meditação. Eu sou uma grande admiradora aí da cultura oriental. Eu já tive muitas vezes na Coreia, até pela minha profissão. E eu acho, assim, eles muito regrados com cuidados com a alimentação, com a pele, com os exercícios. Eu estava até lendo uma reportagem que falava sobre os agachamentos que uma região fazia para poder sentar à mesa, que os idosos viviam mais por agachar. É regra, nós estamos falando exatamente sobre isso. Eles seguem a regra. Então, a regra é clara. Tem que ter uma boa alimentação e tem que fazer atividade física diária. Se você é uma pessoa que trabalha o dia todo sentado, você tem que se exercitar um pouco mais. É fazer o equilíbrio, sabe? Entre o ficar sentado, fazer uma atividade física, alimentação. É o que eu falo, a vida você tem que tentar fazer um equilíbrio. Assim, dentro da sua realidade. E a né? pessoa, às vezes, ela entra numa zona de conforto e aí pega lá o celular, fica vendo o mundo acontecer. Você pode pegar o celular e comprar uma esteira para sua casa e fazer esteira enquanto você está vendo uma série. Então, vou fazer minha meia horinha lá no dia. Pronto. Procura um jeito de conseguir. Vou subir e descer a escada. Eu falo muito para quem está em casa. Gente, pega um circuito, meia hora. Eu vou colocar uma música bem alta, que eu gosto. Eu vou subir e descer a escada do prédio ou da minha casa. Eu vou pular corda, eu vou fazer abdominal ali sozinha. Eu vou comprar um pezinho, eu vou fazer um pouquinho de pezinho livre, que hoje em dia tem bons lugares que ensinam gratuito. E tem muita gente que já vai pro exagero, né, Tati? Aí eu vou fazer hoje, então aí ela já faz tudo, aí no outro dia ela não consegue Já nem quer pegar levantar. carga maior? Não. Então, igual falando do café para você. Vai reduzindo aos poucos, porque a cafeína, o corpo é muito adaptativo, tá? E a cafeína é uma coisa que você, vamos dizer, vicia, normal, seu corpo precisa. Então, no dia seguinte, se você não consumir, você vai ter dor de cabeça, mal-estar, tremedeira. Então, você vai tentando reduzir mais pro período de dormir um pouquinho e faz um teste. Ó, depois de 10 dias, eu reduzi um pouco nesse período de dormir. Fiz a higiene do sono, sem celular, lugar mais calmo, luzes mais baixas, uma musiquinha para dormir ali com um sonzinho de chuva. E eu senti que minha disposição melhorou. Então, o seu sono não estava atrapalhando. Olha, eu fiz 10 dias e não mudou em nada, então tudo bem, seu corpo está adaptado. É que tem pessoas que acordam cansadas.
É porque não conseguem descansar durante o sono. O sono é importante, não só para a atividade mental, que é a mais importante, mas também para a recuperação da oxigenação da sua face mesmo, do seu corpo, da sua pele. Agora, além do uso desses estimulantes que a gente chama, tem também um fator se você não tem obesidade, se você não tem problema de ronco, obstrução das vias aéreas superiores, que às vezes o seu sono ruim, de qualidade, está relacionado também a uma doença. Então, também tem que ser investigado um pouquinho isso. Se você tem muito cansaço, dorme mal, tem insônia, não necessariamente pode ser só a cafeína. A cafeína é um fator que pode impactar bastante, mas é importante você também avaliar isso. Perfeito. Em relação, voltando aqui para a cirurgia plástica, em relação ao pré-operatório, realmente os estimulantes a gente prefere que você não utilize pelo menos 10 dias. Então, é cafeína, seja que tipo que forma que for, alguns hormônios também a gente não recomenda. Hoje está utilizando muito creatina, né? Creatina para tudo, né? Então, lembra que a gente falou, tem algumas substâncias que agora viram moda, então todo mundo toma. Então, precisa tomar cuidado com alguns suplementos, tá bom? Porque eles realmente podem interferir de forma negativa. Só para dar um exemplo, esses produtos naturais, muitos deles, ginkgo biloba, alho, né? Alho, assim, cápsula, que tem alta concentração, aspirina, eles acabam interferindo um pouquinho na coagulação, tá? Na função hepática também. Então, é importante você retirar, porque isso pode atrapalhar tanto na cicatrização, na coagulação, e também você pode aumentar o seu pós-operatório, ele fica mais inflamatório, você tem mais dor, mais desconforto, e mais inchaço, retenção de líquidos é mais importante. Então, quando você utiliza alguns suplementos, mesmo que seja de forma recreativa, né, dizendo assim, você tem que tomar um pouco de cuidado, e quando você passar no seu médico, falar para ele, olha, eu tomo isso, porque a gente acha que vitamina, suplementos, eles não interferem em nada, é tudo saudável, né? Ah, é natural, e então às vezes não faz o paciente nem comenta, né? Que E o Monjaro, a vida tem que ser 20 dias, né? 21 dias. Para cirurgia 3 semanas. plástica. As canetinhas, desculpa, tá? as canetinhas. Elas têm que ser paradas realmente, no mínimo 3 semanas antes. Por quê? As canetinhas, elas também fazem uma leve paralisação no esvaziamento gástrico. Por isso que você não tem fome, porque seu estômago sempre também parece um pouco cheio, sempre. Então, você acaba perdendo um pouco aquela vontade de se alimentar. Então, essa recuperação ela pode ser um pouco mais lenta. E para a cirurgia, em função da anestesia, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Então, as canetinhas elas têm que ser cessadas totalmente, no mínimo 3 semanas antes. Aspirina, esses suplementos que eu falei, geralmente 10 dias, por causa do sangramento. Tá. É interessante isso, doutora, porque você sabe que uma grande amiga minha, quando ela queria fazer uma lipo, aí ela descobriu que ela tinha hipo de Hashimoto. E aí o médico falou, não, enquanto não tratar de tireoide, não posso fazer cirurgia plástica. E isso foi uma coisa que, assim, porque hoje é muito difícil uma mulher, depois dos 40, que não tenha tido um problema de tireoide. Sim, quando a gente faz uma avaliação, né, pré-operatória, a gente faz essa pesquisa de forma geral de todo o corpo, não só em relação a problemas endócrinos, são os problemas cardiovasculares. Então, é importante que a gente veja isso. Por exemplo, às vezes você tem uma paciente que ela tentou várias vezes engravidar e teve vários históricos de aborto espontâneo, do nada abortava. Você tem que ver se ela não tem algum distúrbio que possa levar a fenômeno tromboembólico. Tá? Então, tem casos, assim, aparentemente houve um aumento de fenômeno tromboembólico após o evento Covid, né? Não se sabe ao certo se isso é real, se não é, eu não posso nem afirmar isso, mas eu digo, parece que sim. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com o fenômeno tromboembólico atualmente, né? Então, tem vários medicamentos, algumas doenças, e geralmente elas podem estar de origem genética. Sim. Então, essa pesquisa precisa ser feita em alguns casos. Não é a maioria, mas em alguns casos precisa ser pesquisado sim. E quando a gente pensa assim na recuperação da cirurgia, né? Aqui a gente trata a estética, por exemplo, com bioestimuladores que vão trazer mais colágeno para a pele. Quando tem algum caso que é mais extremo, assim, você indica isso antes ou indica para fazer depois também para melhora do resultado? É assim, tudo vai depender do grau que se encontra e da expectativa do paciente.
por exemplo, se você tem uma paciente que tem uma flacidez extremamente importante, por exemplo, numa pós-bariátrica que perdeu 50 quilos e está com 50 anos. Assim, a chance dela ter uma flacidez intensa é muito alta. Então, sua alimentação vai ajudar? Só bioestimulador ou alguns outros tratamentos com aparelho realmente vão melhorar? Do ponto de vista técnico, a melhora é muito pequena, tá? Agora, você associar isso depois de uma cirurgia ou até mesmo, no caso, alimentação e suplementação, antes pode te ajudar. Agora, tem que lembrar que tem coisas que eu também esqueci de falar. Coisas que aconteceram no passado, você também não muda, tá? Por exemplo, se você teve uma oscilação de peso excessiva, e realmente houve grande perda de colágeno, houve adelgaçamento da sua derme, por mais que você faça tratamento, por melhor que seja a sua alimentação, por mais produtos que você use, os mais caros, os mais tecnológicos, o que você quiser, você precisa entender que passado não tem volta. Fica a marca, né? Fica a marca. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já foi gestante, você já teve obesidade, tem algumas coisas que fazer o quê? Faz parte e tá tudo certo. Que eu falo para paciente, tá tudo certo. Tem que aceitar. Aceita, né, porque é possível de você melhorar a partir do momento que você está. Reverter todo o processo. Dizer que, eu não quero ter os efeitos do cigarro. Eu não quero ter efeitos da minha grande oscilação de peso. Eu não quero ter os efeitos das gestações que eu tive. Não é possível isso, entende? A gente precisa ter aquela coisa da aceitação, né? Que eu acho mais importante do que qualquer procedimento, qualquer cirurgia, qualquer alimentação, é a autoaceitação. Agora, tem uma coisa polêmica aqui que eu tenho que perguntar para vocês duas. Eu tenho muitas pessoas que vêm aqui procurar o tratamento estético que elas já estão assim, ou é o rosto ou é o corpo. Porque se eu faço exercício, o rosto detona. E se eu não faço exercício, o corpo que fica ruim. O que a gente faz? Tem que escolher um mesmo? Não precisa escolher um, mas você pode fazer uma proporção. O que a gente falou da aceitação é isso. Quando a gente vai envelhecendo, é óbvio que realmente o rosto ele é o nosso cartão de visita e é uma preocupação. Então, quando você está na faixa etária mais madura, o rosto realmente é um foco e é natural isso, tá? Agora, você não pode tratar o rosto esquecendo o corpo, né? Porque você não é um corpo ou um rosto, você é um todo. Sim. Né? É que no exercício tem um impacto, acaba... Não, mas só se você emagrecer excessivamente. Se tiver, só quando aquela pessoa que já está com aquele problema de excesso de peso e ela vai usar atividade física para o emagrecimento, ou seja, perda de massa gorda de forma importante. Aí nós estamos falando de outra realidade. As canetinhas fazem com que você... Pode ser que você tenha esse rosto caído, Sim. que eles falam, né? Falaram que a cabeça é maior que o corpo. Não tem como. Nunca a musculação ser algo ruim. Sempre, quando você faz a musculação, que você enrijece esse músculo, que você prepara o seu corpo, o seu core, que seria a lombar, né? Toda essa parte de core, daqui pra frente, para o envelhecimento, não tem como falar que é ruim. E fora que quando você faz atividade física, você tem não só a melhora do ganho muscular, osteomuscular, na verdade, você tem também a melhora da microcirculação, que para a nutrição da pele, ela é essencial. Sim. Então, quem faz atividade física de maneira, obviamente, moderada, com boa alimentação, em geral, tem uma pele e uma derme melhor do que quem não pratica. Tá? Então, mesmo que você fale que eu vou fazer atividade física e vou perder um pouquinho de massa gorda, até que porque é fácil a gente corrigir isso, né, gente? Então, vamos convencer que ganhar massa gorda é a parte mais fácil de qualquer um. O difícil é ganhar massa magra. Então, eu acho que vale a pena você fazer as duas coisas associadas e entender que quando você tem uma faixa etária mais madura, realmente é uma preocupação, né? Assim como o cabelo, é o processo, gente. Então, você vai ter cabelo branco? Infelizmente, a maioria de nós vamos ter mais cedo ou mais tarde. Vamos ter. E tudo bem, passa tinta, tá tudo certo. Ou assume branco. Vai trabalhando, vai corrigindo o que consegue. O que a gente não consegue é reversão das coisas. Você não consegue virar Barbie, você não consegue ter mais 20 anos se você já não tem, certo? Você não consegue ser magra se você nunca foi. Você não consegue ter 1,80 m se você tem 1,60 m. E tá tudo bem. Entende? Agora a gente tem até aquela cirurgia de mudança de cor dos olhos, né? Você viu, Sônia? Não, me conta isso, porque eu fiquei sabendo de muitas coisas recentemente. Eu ia te perguntar isso. Eu falo bebê reborn. Reborn. Gente, o que está acontecendo, né? Tá difícil, né? De clarear os olhos.
Eles têm mesmo Eu uma... falei, será que é o livre peito? É isso mesmo? Isso existe. Eu acho um pouco arriscado, né? Uma tecnologia nova. Mas, assim, se isso é o seu desejo e você procurar um profissional qualificado, eu acho que para mim, desculpa, é um exagero, mas Sim. ok, né? Agora, lembre-se, qualquer procedimento que faça modificações importantes no seu organismo, provavelmente o risco também é maior, tá? Porque toda vez que você faz uma modificação muito intensa num corpo, por exemplo, eu queria ficar com a cintura da Barbie, sendo que você é desse tamanho, gigante. Que tá na moda também tirar a costela, né? Costela flutuante. remodelação costal. E é engraçado. Costela, Não. eu acho de uma Não é tirar a costela, não tira. O que faz, doutora? Faz uma fratura, remodela Meu as Deus, costelas. quebra, né? Faz uma fratura, Uma quebra. fratura. Mas é uma fratura controlada. Muito bem. Assim, eu também, eu digo para todo mundo, se dentro da medicina sempre vai ter a gente chama da curva de aprendizado, tá? Como tudo, né? Sim. Tudo tem curva de aprendizado. Então, existe remodelação costal, mudança da cor dos olhos, daqui a pouco vai ter modificação até da estrutura. Vai ter, isso faz parte do progresso na medicina. E os primeiros casos podem não ser tão bons, tá? Então, a gente tem que esperar dar tudo ruim. Mas alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar, né? Então, que não seja eu. Eu não quero começar. Eu prefiro deixar o pessoal ir primeiro, né? Depois eu vou. Se der certo, daqui uns anos a gente tem. Mas assim, a princípio... Eu já marquei meu mini lifting para daqui uns anos já com a doutora. E tá tudo bem. Então, ok, né? Então, desde que você tenha respaldo médico científico, mas tem a curva de aprendizado, gente. Isso é real, tá? Então, sempre vai ter... Isso vê por tecnologia mesmo na guerra, né? Você tá bem nisso. Você vê como melhorou a tecnologia. Antigamente pegava uma bomba, matava todo mundo. Todo mundo. Culpado, não culpado, tava todo mundo, morria todo mundo. Hoje em dia, você vai que não necessariamente isso acontece. Sim. Né? Então, isso é a evolução. E para você chegar na excelência, você passa pelas desgraças antes. E tem a evolução da sociedade também, né? A Sônia que está lá na França, eu gosto muito da França, eu vejo que a população, as mulheres francesas, elas são, não é que são menos vaidosas, mas elas se preocupam menos com essa ditadura da beleza do que a brasileira. Então, a gente vê aqui uma oscilação. Tipo, teve uma época que todo mundo tinha que ter o silicone. Depois, tira o silicone. Mas eu acho que é do corpo, porque as francesas se preocupam muito com o vestimento e rosto. Qualidade de cremes, então acho que a questão do corpo pelo clima. O cuidado que elas têm diário com o creme mas é maior, magras, né? assim, tipo, todas se mantêm mais saudáveis. Você pode ver, difícil você ver um obeso. Sim. Na Europa é mais difícil. Eles correm naquele Estados frio. A dieta mediterrânea anda muito, pega muito metrô. Sim. É muita atividade física, gente. Eu fui pra Europa agora. Mas tem uma coisa que essencial na França. Eles respeitam o idoso. Aqui na França existe uma coisa, não é feio ficar velho. Muito bacana isso. isso. Não tem essa cultura de, jovem forever, não tem. Assim, se você faz uma plástica, você faz uma plástica para melhorar. Até porque, por exemplo, quando alguém quer fazer uma cirurgia plástica, vai para o Brasil, porque os melhores profissionais são brasileiros. É verdade, isso é verdade. Obrigada. Agora, uma coisa que eu acho importante, então é disso que a gente está falando, exatamente. Cada sociedade, ela determina um padrão de comportamento, mas você não é obrigada a seguir a manada. Por exemplo, no Extremo Oriente, principalmente nos asiáticos, o que é importante lá? Ser magro. O IMC deles é bem menor que o nosso, tá? Para ser magro lá é bem magro, tá? Então, você tem que ser magro. A pele tem que ser impecável, de preferência mais clara, branca possível, sem quase nenhuma imperfeição. Em relação ao corpo, ser extremamente curvilínea, com mamas volumosas, isso não é o padrão da beleza oriental, né? O padrão da beleza oriental é outro. E da europeia é outro ainda. E a pessoa sul-americana é outro, que também é diferente da americana. Sim. Tá? E é o que eu falo, tá tudo ok. Agora, você tem que entender que você é um ser único e aí você talvez não seja o melhor biotipo para aquele padrão de beleza que você se encontra. Você sabe, ser brasileira, aquele corpo todo curvilíneo, aquela mulher voluptuosa, que eu particularmente acho bonita, sensual, aquela coisa, né? Do sul-americano. Aí ela vai cair bem lá no meio do Japão. Ela é horrível. Aí lá. não dá, aí não fica, né? Não orna, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa também, faz muito sucesso procedimentos estéticos ou cirúrgicos, bumbum brasileiro.
Aí a brasileira é conhecida por causa do bumbum. Já as americanas são as mamas, né? E aí aqui no Brasil a gente começou com uma coisa da mama e agora eu tô vendo que a galera tá tirando o silicone. Essa questão do... É impressionante, viu, isso que a Ju falou. Aqui, quando eles colocam uma bandeira do Brasil em salão, em centro de estética, em clínica, lota, porque assim, o brasileiro é fama de povo bonito. Aqui na França, assim, a França é fã do Brasil nesse sentido. Até porque a gente tem os melhores profissionais e somos bonitos mesmo, eu acho. Então, assim, é muita admiração. Então, quando coloca a bandeira do Brasil, é uma coisa que lacra aqui. É bem curioso isso. Mas eu também acho que a beleza, né? A beleza, assim, do mundo sul-americano, realmente é muito valorizada no mundo inteiro, né? E do mesmo jeito que o sul-americano não vai ficar parecido com o asiático, o inverso acontece. Então, quando a gente faz esse questionamento em relação à ditadura de um determinado padrão, seja lá ou seja cá, de qualquer forma, a gente tem que ter esse bom senso, né? Ser uma avaliação pessoal e lembrar, olha, naquela pessoa pode ficar maravilhoso, né? Por exemplo, um lábio super extravagante pode ficar ótimo na Angelina Jolie. Sim. Mas às vezes você não é bem Angelina Jolie, entendeu? Então, às vezes pode não ficar tão bacana em você, né? Então, é importante essa coisa que eu te falei. Você tem que ir ao espelho e tem que se enxergar. Por quê? Porque a harmonia está muito relacionada à beleza, à proporcionalidade e não um padrão. Um padrão é um padrão. Sim. Nem todo mundo vai se encaixar. Que a internet ela vai puxando, né? A Tati aí também é influencer, né? Não só nutricionista, mas o pessoal, as mulheradas seguem e olham o seu dia a dia, o que você faz. Você se preocupa com isso de qual imagem que eu tô passando para não... Olha, não tem como dizer que a gente não se preocupa, porque a gente sempre se preocupa, mas não é um excesso. O que eu gosto de mostrar na minha rede social é isso. O dia a dia, a mãe, às vezes descabelada, às vezes arrumada. Mas a minha intenção na rede social é motivar. Então, motivar mães a treinarem, mulheres mais velhas, até as mais novinhas. Você sabe que eu tenho bastante meninas de 20 e poucos anos que me seguem. Sobre isso, sobre família, sobre o autocuidado, sobre atividade física. Eu falo muito sobre ansiedade e depressão, que é uma coisa também que eu passei muito por isso. Então, eu acho que a gente se preocupa um pouco, mas nada é exagero. Então, a gente sempre mostra. Eu mostrei a minha cirurgia. Nossa, eu não acredito. Como é que você pode ter feito uma cirurgia plástica sendo nutricionista? Então, eu sempre mostro que nós somos reais. E eu acho que isso é importante. Eu acho fundamental ser real, né? Então, porque às vezes pacientes que vêm, lógico, a Tati, sabe que eu virei a Tati, eu falo, é a Tati. Eu falei, então, mas você não é a Tati. Né? Você não é a Tati. Então, eu treino desde os meus 15 anos. Sim. Quando eu fiz minha primeira cirurgia com a doutora, que foi a mama, eu já treinava. E você escolheu a nutrição porque você já se identificava com esse cenário, né? De alimentação. Tanto tudo. Que eu trabalho mais na área esportiva. Né? Você também faz a parte de educação física, né? Eu sou formada também em educação física, mas eu trabalho bastante com a nutrição. E ter filhos e ser uma mulher real hoje e equilibrar a mãe, eu vejo muitas mulheres falando isso para mim aqui no consultório. A culpa já vem junto, né? Porque, eu tenho que tá ali pro filho e tal. E aí, quando dosar isso, né? Até que ponto? É importante isso porque essa que a gente está falando da cobrança social em relação à cirurgia plástica, à nutrição, à beleza... É o que eu falo, a gente tem que ter um equilíbrio, porque você não vai ser a pessoa perfeita, esquece, e tá tudo certo. Então, você vai ser mãe, vai ser carinhosa, vai ser dedicada, sempre que você puder. Você vai ser uma boa profissional, com qualidade, sempre que você estiver naquele momento. Você vai ser uma boa esposa, uma cuidadora da sua casa, do seu corpo, da sua aparência, daquele momento. Então, a vida ela não é feita de uma única face. Né? Para a mulher, a cobrança realmente é um pouco mais pesada. Mas a gente tem que aprender, porque você não vai conseguir mudar o que a sociedade, que milhões de anos, ela é assim, você não vai conseguir mudar. Então não adianta, mas eu sou mulher, não quero sofrer. Desculpa, então não seja mulher, porque não tem como agora. As mulheres, por causa desse distúrbio de não querer entender que mulher é de um jeito, homem é de outro, agora tem bebê reborn, é gente querendo ser pet. E assim, eu digo, existe um problema, para mim, do meu ponto de vista, existe um problema, né, social em relação à própria aceitação que está trazendo alguns distúrbios, né?
Porque não é possível você achar que um bebê transbordando. reborn, né, precise de uma maternidade. É um absurdo. E eu acho que por isso que a psicologia hoje é a profissão do futuro. Ah, com certeza. Todos devemos fazer. E nossa última rodada de pergunta aqui, ó. Seu papo tá bom, hein? Tá, né? Vamos falar, meninas, vamos falar sobre os meninos, né? Oh. Falamos um pouco sobre eles. Que horas que eles vão, quando que eles vão no consultório, doutora Maria Paula? Atrás do quê? E no caso da nutrição, Tati, a gente vê que na academia eles querem músculos. O que essa quantidade de proteínas pode, todos esses suplementos que eles tomam aí para ir na academia? Bom, então eu gosto muito de trabalhar com os meninos, como eu disse, porque não tem esse excesso de não tem hormônio feminino, né? Então é muito mais fácil para lidar. Eles são mais regrados também, porque são mais instáveis. Mulheres são mais tem esse problema com a estabilidade. E a questão da proteína, ela é muito importante. Mas a grande maioria ou come de menos ou come de mais. A média é que seja de 1,2 a 1,8 gramas por quilo de peso. E para construir músculo não é só proteína. Tem que ter os carboidratos, as vitaminas, os minerais. E construir músculo é ir para academia, se dedicar, romper fibras. E não é de uma hora para outra, tá? Então, acho que também para os sedentários, a questão da proteína é muito importante. A proteína dá saciedade. Então, ela não só serve para construção muscular. Dentro de um protocolo da dieta, ela dá muita saciedade. Então, no processo de emagrecimento, a proteína é incrível. Em relação à cirurgia plástica, a Tati está super certa. Se os homens soubessem que para eles a quantidade de hormônio que eles têm, a qualidade, ajudem muito, né? Em relação à textura da pele, espessura, a presença de pelos, são situações que favorecem a cirurgia plástica, né? Por exemplo, presença de pelos às vezes vai esconder melhor uma cicatriz, né? A mulher geralmente ela tem muito mais pele glabra do que o homem. E outra coisa, em função da ação hormonal da testosterona, a pele do homem ela é mais firme, naturalmente mais firme. Então, e outra coisa, até pela nossa sociedade, o homem ele é mais disciplinado. Né? Então, por exemplo, quando você fala para um homem, fala, olha, a sua dieta tem que ser assim, tantas gramas de gordura, você toma bastante líquido, bastante água, você tem que se exercitar. Normalmente, os homens, eles, pela estabilidade emocional, até pela cobrança social, em geral, o homem evolui melhor. A mulher, a gente tem ação hormonal, a gente oscila muito e realmente a gente tem pouca aderência. Por quê? Porque a gente é mais corajosa, né? Você fala, não, eu faço uma lipilipoação. E a gente tem que aguentar eles também. Então, nós temos mais problemas, porque é família, é tudo. Então, assim, os homens, assim, se eles soubessem, a cirurgia plástica, em geral, ela é bem bacana para os homens. Em termos de ganho, estabilidade, durabilidade, pelo contexto. Ele é melhor. Então, tem um volume menor de homens procurando, bem menor, né? Procurando a cirurgia plástica. Mas os que fazem a cirurgia plástica realmente ficam muito estáveis por mais tempo, assim, décadas em geral. E o ganho também é bem bacana. E esse excesso de medicação, no caso, quando o homem vai treinar, ele acaba procurando um médico do esporte e entra nos hormônios. Isso é bacana? Até que ponto? Então, para a cirurgia plástica, a gente realmente também pesa isso e pede para eles pararem um pouquinho com essa reposição, pelo menos um mês antes da cirurgia. Tudo vai depender, obviamente, da quantidade, a gente pede a dosagem de alguns elementos, para ver como que a pessoa está. Mas, em geral, a gente pede para diminuir, principalmente em pessoas que fazem uso de forma um pouco mais de longo prazo, em quantidade maior. Porque esses hormônios, eles podem atuar de maneira negativa, cardiovascular e hepática. Então, a gente tem que se preocupar e renal também, tá? Então, principalmente a creatina, a testosterona, elas podem dar um efeito um pouco negativo, principalmente para a cirurgia, qualquer uma que seja, né? Então, a gente tem que se preocupar um pouco mais. Aquele paciente que realmente faz um uso muito prolongado desses anabolizantes, a gente precisa fazer muita avaliação cardiovascular. E a gente vê, assim,
um mercado negro disso também nas academias, às vezes, tanto da suplementação quanto da parte hormonal, né, para o homem, porque há essa cobrança. Como há na mulher a cobrança do corpo perfeito, há no homem essa cobrança do músculo, de virar monstro, né, aquela coisa que eles gostam, e eles acabam entrando, às vezes, em uma seara aí que não é tão bacana, porque não tem um acompanhamento médico que é imprescindível, né? Sim. É que a grande maioria das pessoas acham que o hormônio vai ser um milagre. Assim como acham que a caneta vai ser um milagre. A grande verdade é que o milagre é diário, de você fazer a construção muscular treinando. Se você fizer o uso de hormônio, mas não treinar, nada muda. Nada. Entende? Então, eu acho que quando você opta por isso, você tem que estar consciente que é um mundo sem volta. Porque dificilmente, uma vez que você coloca um hormônio e você para de produzir o seu, porque quando você joga um hormônio, principalmente a testosterona, você para de produzir a sua própria testosterona. Para você parar, dá muito mais trabalho. E tem muito mais efeitos. Pensando no homem, em efeitos colaterais, tirando a parte da saúde, estético não existe, né? Efeito colateral, assim, de ruim. Mas tem que você procurar um médico, você tem que ter ciência daquilo. Normalmente, a maioria das pessoas que fazem isso são atletas, porque tem um fim esportivo em cima disso, mas tem que ser sempre com o médico. Como ela disse, é uma opção, né? Agora, essa parte de entrou na academia e faz o uso indiscriminado, isso deveria ser proibido. E é possível, Tati, você acredita que é possível chegar nesse corpo masculino bem definido, com esses braços maiores, bombado, muito, né? gente. Não ia usar essa palavra, o bombado, sem mas o uso tem dessas coisas. Muito. Homem tem muita força, homem já produz bastante testosterona. Agora, foi o que nós falamos. O quanto forte, o quanto musculoso, isso vai depender muito, porque a beleza é algo muito individual. Então, ser forte para um meio de pessoas, aquela pessoa é forte para aquela pessoa, para outra pessoa ela é franga, como chamam na internet, entende? Então, para uma população, aquela pessoa é magra, para outra população, aquela pessoa já está acima do peso. Então, por exemplo, para os fisiculturistas, então, por exemplo, um rapaz começou a treinar. Para você, ele pode ser forte. Para os amigos fisiculturistas, ele pode ser fraco. Sim. Os meninos conseguem sim ter resultados, mulheres também incríveis. O importante é a disciplina de treinar, tá? Então, você não ganha peso de um dia para o outro, assim como você não perde peso de um dia para o outro, você não ganha músculo de um dia para o outro e nem, entende? Perder músculo é um pouco mais fácil, tá? Se você para de ir para academia, você sente que você perdeu, mas você tem uma coisa que chama memória muscular. Uma vez que você retoma, você também volta de uma forma mais fácil, tá? E uma notícia boa, né? Uma notícia boa, tá? Uma semaninha você vai sentir que você perdeu todo o seu músculo, mas calma, porque ele tá ali guardadinho, tem memória muscular. Quando você voltar, ele vai... Já tá aquela ligada de novo. Mas a memória não são de décadas, tá bom? É calma. Importante, né? Fui atleta aos 20 anos, você tá com 50, ficou 30 sem exercitar. Não é bem essa memória. De repente, tem alguns aí que tem Alzheimer também, né? Uns músculos com Alzheimer, o meu deve ser esse. Mas é importante, a Tati salientou bem que os homens realmente têm essa capacidade de desenvolvimento muscular, de resposta de pele melhor. Eles têm até a maneira mesmo de ver a vida de forma diferente, né? Por exemplo, você vai ver homens brincando com o outro, tiram sarro do outro, olha que barriga de chope, tem história. Se você falar isso para uma mulher que ela tem barriga de chope, acho que ela morre, né? Porque ela infarta de depressão e ansiedade. Não pode falar isso para uma... É linda, você fala que é de chope. Nossa. E ela pode até adorar um chope, tá tudo certo. Mas assim, não pode falar, né? Para o homem você pode falar, tá tudo bem. Então, existe uma forma também de encarar a vida que dos homens é mais leve. E a gente, realmente, a mulher tem esse problema hormonal e a gente é muito sensível. Sim. Né? E a Tati pode falar melhor do que eu. Vamos combinar que até para falar a idade, a gente é muito pior. É verdade. Muito pior. Muito. Você falar, a idade é orgulho, né? A nossa história. Eu acho. Eu também acho. Mas, Eu gente, queria dar só uma dica. A minha diretora, a Lu Raquel, ela tá pedindo para a gente colocar o tema da ansiedade de novo na roda, que é muito, muito importante. E assim, vou te falar assim, como uma pessoa ansiosa, profissão de ansioso, eu acho que hoje em dia as pessoas andam mais ansiosas, é algo que a gente tem que trabalhar aqui, mas que a nutrição, mais que a melhoria do nosso visual, doutora Maria Paula, isso pode ajudar
ajudar essa saúde mental integrada com a física, vamos dizer assim. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre a tal da ansiedade. Quero dar só uma dica aqui, é o seguinte. Para você melhorar a alimentação, se hoje você não vai na academia e também não sabe por onde começar. Primeiro eu vou dar essa dica aqui como nutricionista. No café da manhã, opte, pode continuar comendo o seu pãozinho, mas acrescente um ovo, que é proteína, vai dar saciedade, você não vai ter aquela fome absurda para a hora do almoço. Quando chegar na hora do almoço, você tem consciência do que você come, então você não vai querer comer tudo de uma vez. Arroz e feijão é a melhor combinação que existe. Eu adoro. Tem fibra, tem proteína, consuma também o seu frango, a sua carne, mas coloque pelo menos metade do seu prato de folhas. E se optar usar pelo azeite, tem que pensar nas outras gorduras que vai colocar durante o dia. Não tem problema usar o azeite, desde que você entenda que ele é bem calórico, que se você optar por comer um chocolate no dia, se você tirar o azeite da salada, você pode comer 3 quadradinhos de chocolate no lugar do azeite, tá? Então, dá pra você ir controlando. Hoje eu quero azeite, eu não quero azeite, então eu vou comer de sobremesa um chocolatinho. Frutas são as melhores opções para comer de sobremesa. É incrível. Diminui a quantidade, coloca o arrozinho e feijão, não precisa colocar um prato de arroz e feijão. Coloca um pouquinho do arroz e feijão, uma porção de proteína maior, salada, vegetal e coma a fruta de sobremesa. Você não vai ter aquela fome absurda para chegar no jantar. Pega uma outra frutinha do lanche da tarde, um iogurte proteico, faça a sua janta também de forma reduzida, que você vai ter bastante resultado. Com essa dica e com a ansiedade, eu tô vendo que a mulherada não vai mais usar azeite. Só vai usar o chocolate no lugar do azeite. Eu acho que a gordura do azeite é incrível, mas dentro do dia a gente tem que calcular a gordura, tá? Porque 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9. Então, com a quantidade da gordura, a gente consegue consumir o dobro do carboidrato, que nos dá energia. Então, aqui nós não vamos fazer para que você tenha medo de nenhum alimento, só que você tenha consciência, porque tem pessoas que pegam a salada e ficam lá regando de azeite e acham que estão em dieta. Aí que é bom. Só para salientar em relação à cirurgia plástica, que a ansiedade é um fator, eu acho, um dos mais importantes para a perda do ganho da cirurgia plástica. Eu sempre saliento, você vai correr risco, você vai sofrer, vai ter diversas situações que você não vai poder comparecer, você vai ter que se dedicar a fazer diversas situações, no mínimo de 3 a 6 meses, para você conseguir estabilidade na sua cirurgia plástica. Então, a mulher, que é o nosso maior público, é ansiosa por natureza. Então, o que eu te aconselho? Lembre, é um dia de cada vez. Você não vai reconstruir a sua vida, o seu corpo, não vai de um dia para o outro. Tenha um pouquinho isso na sua mente. Essa é a dica que eu dou para todas as pessoas. Lembre, é um dia de cada vez e tá tudo certo. Agora, não é porque você não obteve aquilo que você quer no primeiro mês que você eu já não quero saber, então não pode fazer isso. Porque é um dia de cada vez. E o que a gente falou, você não consegue reverter 100% de tudo que você fez de certo ou de errado, mas dá para você construir um dia melhor que o outro. Então, se você tem aquela ansiedade patológica, pelo amor de Deus, procure um profissional qualificado em saúde mental. Sim, e não é problema, tá tudo certo, gente. Sim. Qual é o problema de tomar um antidepressivo, um ansiolítico? Não tem problema. Você tá com dor de cabeça, você vai falar, não tô com dor de cabeça. Não, gente, toma um analgésico. A medicina tá para isso. É para isso que serve a medicina. É para te dar qualidade de vida. Se você tem depressão, ansiedade, não se preocupe. Procura um profissional. Você não é louca, porque senão todo mundo seria louco, não é? Você é só uma pessoa que precisa de um auxílio medicamentoso e de um profissional qualificado. Então, pare com essa coisa de que você é louca. Você não é louca, senão todo mundo nós seríamos loucos. Então, não é assim. Essa coisa de você achar que só porque você toma um remédio, tarja preta, que você é louco, não é. Isso é uma realidade. Somos normais e humanos. Sim. Todos. E tá tudo certo, entendeu? E eu, como farmacêutica, né, eu posso falar aí da medicação com conhecimento de causa. Elas são importantes. É necessário um profissional por detrás, né? E essas dosagens, né? Até na parte psiquiátrica, você encontrar a dosagem correta, porque o excesso, né, como tudo na vida, pode trazer depois um malefício maior, né? Você parando a medicação, você pode ter esse efeito rebote
e qualquer uma delas, até mesmo essas que tiram a nossa fome, porque às vezes a ansiedade faz você desenvolver essa compulsão alimentar, como eu tenho, e eu já passei por isso, de começar uma medicação, ela diminuir esse efeito, e depois eu tenho um rebote de ter ela de uma forma mais agressiva. Então, essa coisa você falar, não, eu estou tendo resistência ao medicamento, aí começa essas situações, né? Eu falo sempre para todo mundo que você tem que fazer acompanhamento. Por quê? Porque realmente cada organismo ele pode reagir de forma diferente. Tem pessoas que vão usar um medicamento com a mesma dosagem, você sempre se dá bem. E tem um outro caso que ele fala, doutor, eu tomo esse remédio aqui, antes era ótimo, agora não estou vendo resultado. Então, tem que ser avaliado, porque às vezes você precisa mudar um medicamento, às vezes você precisa mudar a dosagem, às vezes você precisa fazer uma avaliação mais real do que está acontecendo com o paciente, porque às vezes ele está se sabotando, ele está usando o fato de não estar fazendo o que ele deveria fazer de mudança de comportamento, aí ele coloca a culpa no remédio. Porque ele sempre vai ter aquela expectativa do milagre. Eu quero comer tudo, fazer o que eu quero e quero ser do jeito que eu quero. Entendeu? Então, vou mudar o remédio. Falando um pouco sobre as canetas que nós falamos, né? O que é importante? Que seja utilizada com um médico. Que quando você para, você pode ter mais ansiedade, principalmente se essa ansiedade veio através da alimentação. Se você desconta, porque a ansiedade tem vários pilares. E nem sempre a pessoa desconta só nenhum. Às vezes ela mescla, tem fase que ela desconta na alimentação, às vezes a pessoa que bebe quer beber um pouco mais, compras. Então, tem vários fatores onde a ansiedade atua. Se a sua ansiedade é através da alimentação, você pode sim, desde que prescrito pelo seu médico, fazer o uso das canetas, mas você tem que ter consciência que você tem que melhorar a sua alimentação e fazer o desmame dessa medicação. E que o seu corpo vai aprender a comer menos, que o seu corpo vai aprender, já que você não está com essa crise de ansiedade pro alimento, usando a medicação, que você vai conseguir comer o que está prescrito pelo seu nutricionista e o corpo é adaptativo, a gente se acostuma. Sim. Então, assim como se você passar um mês sem comer açúcar, quando você for comer, você vai achar muito doce. E quando você passar um mês sem comer açúcar, quando você for comer a fruta, você fala, que delícia. O corpo é adaptativo. É verdade. Olha, açúcar é uma coisa que não faz falta na minha vida. Nunca pensei, zero. É o café puríssimo mesmo, café. Ainda preciso melhorar nesse quesito, mas realmente o açúcar refinado, eu acho que ele não faz falta na vida das pessoas. Tem coisas melhores aí pra gente aproveitar. Meninas, que prazer, esse papo precisa continuar. Olha só, nós encerramos mais um episódio do Ponto Factual, com informações valiosas, reflexões profundas e, principalmente, consciência sobre escolhas que envolvem corpo, saúde e bem-estar. Ju? Muito obrigada, meninas. Dava pra gente ficar aqui horas e dias. E para mim, Sônia, o que ficou desse episódio aqui foi: a vida é feita de processos, né? Então a gente não pode burlar. Não é milagre. É uma construção e consciência, porque ninguém é perfeito e nós precisamos respeitar aí o nosso corpo e a nossa mente junto de uma equipe multidisciplinar. Muito obrigada, viu? Isso mesmo, é verdade. Beijo. Obrigada, beijo para você todas. que quer acompanhar mais de perto o trabalho das nossas convidadas de hoje, anote aí os contatos. Tatiane Cariani, que está no Instagram, @TatiCariani e _. No YouTube, Tatiane Cariani, site /projetos e é disponível nas redes sociais. Doutora Maria Paula Tanaka, Instagram, @doutora DRA, Maria Paula Tanaka, tudo junto. E é o mesmo para as outras redes, né, doutora? Sim, é o mesmo. Então tá bom. Então anote aí que vocês realmente viram como elas são especiais. E a gente volta em breve, né, Ju? Um beijo para vocês e muito obrigada. Um beijo. Beijo, obrigada.